Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas que vão desde a Grande Depressão em 29, a crise, o crash da Bolsa, até a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver o que aconteceu que gerou esses regimes totalitários e culminou no processo da Segunda Guerra Mundial. Nas últimas aulas nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre Revolução Russa e finalizamos com uma revisão, onde eu deixei uma semana para que vocês colocassem tudo em ordem e fizessem um questionário simples de 10 questões sobre a Primeira Guerra Mundial. Então agora a gente está no período que a gente chama entre guerras e este contexto é muito importante, assim como o final da Primeira Guerra Mundial, para a gente entender o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, vamos falar sobre Estados Unidos e a Grande Depressão. É muito curioso a gente falar sobre esse processo da quebra da Bolsa de Valores de 29 e tudo mais, e ver as charges que vocês colocaram e matérias falando sobre a visão dos Estados Unidos hoje. É muito peculiar que os Estados Unidos continuam com a mesma ideia, a mesma forma de política de proteção da sua própria nação, em detrimento de qualquer outra coisa, de um enriquecimento, em detrimento de qualquer outro valor, que foi muito bem colocado na charge de vocês no fórum da semana retrasada, onde vocês colocaram a questão do muro contra o México, a questão do avanço e da destruição ambiental trazida por esse país, entre outras infinidades de coisas nesse sentido. Então, apesar de mudar os presidentes, os representantes, e a gente pode até fazer uma análise que no governo do Obama nós tivemos algumas perspectivas diferentes, mas hoje com o atual presidente americano, a gente volta a ter essa visão ainda mais forte de que ele trabalha em favor próprio da sua nação e não só da sua nação, mas em detrimento de qualquer outra. Bom, dito isso, o que foi a Grande Depressão? Qual foi o contexto? Primeiro, fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos lembrar lá, acabou a Primeira Guerra Mundial com a entrada dos Estados Unidos, o Tratado de Versalhes, liderado pelos Estados Unidos, culpou a Alemanha de boa parte, ou na verdade de tudo que aconteceu na guerra, e saiu enriquecido, fortalecido e vitorioso desse processo. Ele tem uma prosperidade econômica enorme, 50% da produção industrial toda está nos Estados Unidos. Porque eu tenho uma Europa destruída pelo contexto de Primeira Guerra Mundial, que não consegue fazer produção, então precisa comprar material para se reconstruir e voilá, quem está lá para vender esse material? Estados Unidos. Então, a década de 20 até 1929 é conhecida como Anos Felizes. Foi o ano que os Estados Unidos mais lucrou, mais cresceu economicamente. Eles dizem, então, eles usam até essa expressão em inglês, o estilo de vida americano, que é um estilo de vida de consumismo de produtos. É muito parecido com o que os americanos são ainda hoje. Essa ideia de vida de consumo, tem um vídeo facilmente encontrável no YouTube, mas eu acho que eu vou deixar como referência para vocês também, que é a história das coisas. A história das coisas é um vídeo simples, mas que ele fala da sociedade de consumo americana, o como se consome, o quanto se consome, o quanto de lixo você gera, que é essa destruição ambiental que não só os Estados Unidos, mas uma representação muito grande americana vem trazendo para o planeta. Bom, é uma sociedade nesse momento muito feliz, muito entusiasmada, muito eufórica. Eles estão vivendo o sonho americano. Então eles estão vivendo a ideia de que viver como um americano, consumindo muitas coisas, essa imagem é uma imagem muito representativa dos anos 20. Então você tem a lancha, você tem a bicicleta, você tem o cortador de grama, você tem
inúmeras coisas, ou seja, um consumo desenfreado para uma sociedade até em certa medida superficial, porque o interessante é o ter. E, novamente, outro paralelo, como isso ainda é real. Como as pessoas ainda se matam para passar para os Estados Unidos, para cruzar a fronteira americana, justamente para ter o sonho americano. O sonho de ter uma casa americana, o sonho de ter algo como os irmãos à obra lá no Discovery Home Health fazem. Então, como isso ainda é persistente nos dias de hoje? Tá, e como que quebrou? O que deu ruim? Superprodução econômica. Como assim? Em 1925, a recuperação da Europa estava a todo vapor. Logo, os Estados Unidos crescia economicamente porque emprestava muito dinheiro para a Europa se reconstruir. Lembrando que durante o processo da guerra, ele vendeu suprimentos, vendeu poderio bélico para ambos os lados da guerra. Estados Unidos fez isso em vários outros conflitos atuais no Oriente Médio e na África, tá? E ele estava financiando, emprestando e vendendo todo o material de reconstrução para a Europa. Então a Europa conseguiu se reconstruir, conseguiu se modernizar, e à medida que a Europa conseguia se reconstruir, ela ia criando medidas para proteger a sua economia, para proteger a sua nação, para que dessa maneira ela conseguisse voltar a se desenvolver e voltar a lucrar. E à medida que ela ia se modernizando e fazendo essas medidas de proteção, ela deixava de precisar com tanta necessidade, ficou um pouco redundante, mas de comprar tantas coisas americanas, porque ela já estava começando a se reconstruir e começava a comprar internamente, a valorizar o comércio interno. É aí que se dá a superprodução. Como assim? Eu vi que o meu mercado consumidor começou a diminuir de comprar, então a Europa já não está comprando tanto porque está bem, está se reerguendo, mas eu continuei produzindo o mesmo tanto. Logo, o número de produtos que eu vou produzir é muito maior do que o número de consumidores para comprar esse produto. E é aí que gera a superprodução. E é aí que dá o problema. Porque se eu tenho muito de um produto na prateleira e não está vendendo, o que vai acontecer com o preço desse produto? Vai baixar. Liquidação. Liquidação de verão, liquidação de inverno. Eu tenho muito de um mesmo produto que não está vendendo. Se eu abaixo o preço, eu abaixo o lucro. Se eu abaixo o lucro, eu reduzo minha atividade econômica, porque não tem mais, não tem como eu produzir, não está saindo. Se eu reduzo meu lucro, reduzo minha atividade, eu não tenho por que ter tanto funcionário, eu começo a mandar embora. Para vocês terem uma ideia, chegou ao nível de ter 15 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Então, a lógica do crash da Bolsa de 29 foi a redução das atividades, consequentemente a venda das ações, porque eu não estava lucrando, aquelas ações não estavam sendo valorizadas, elas estavam se desvalorizando, e a ideia das pessoas é: vou vender minhas ações antes que elas fiquem ainda mais desvalorizadas e eu não ganhe nada com a venda delas. E aí, aumento de oferta e redução de preços. Eu tenho muitas coisas iguais que não estão vendendo, logo eu começo a diminuir o preço. E é então que em dia 29/10, acontece a Quinta-feira Negra, que é o crash da bolsa. Você tem uma quantidade enorme de ações sendo vendidas e uma queda absurda do valor dessas ações. Para vocês terem ideia, tiveram pessoas que dormiram ricas e acordaram pobres. O número de suicídios neste ano, nesses dias próximos à Quinta-feira Negra, foi enorme. A quantidade de pessoas que precisaram de prato de comida porque não tinham nem alimento foi enorme. Então,
O que esse ciclo de superprodução trouxe? Uma queda vertiginosa do valor das ações. Então, as ações que valiam milhões porque rendiam muito, lucravam muito, passaram a não valer nada e quebraram o mercado financeiro, levando uma quantidade enorme de pessoas à falência. Isso vai afetar o mundo inteiro. Então, a crise de 29, ela não vai afetar só os Estados Unidos, mas vai afetar o mundo capitalista como um todo. Empresas vão começar a redirecionar seus investimentos, não vão mais direcionar para os Estados Unidos. A quantidade de importação americana diminui. Problemas econômicos com outros parceiros, e aí entra o Brasil. Getúlio Vargas queima o café para tentar manter a economia, porque não se compra mais, porque houve essa crise. Então o café ia ficar lá encalhado, gerando prejuízo. Ele queima café, é emblemática essa ação dele queimar café para poder fazer a produção girar e, enfim, tentar manter a economia. Basicamente, o mecanismo da crise de 29 é esse: superprodução, que gera baixa de preço porque eu não tenho mais pessoas comprando, eu tenho um número de produtos muito maior do que quem compra. Isso gera falência porque quebra as ações, gera a falência bancária, diminui a possibilidade de crédito, que gera mais falência. Então, na verdade, todos os percursos levam à falência, porque eu baixo o preço, eu já gero falência. Eu baixo o preço, diminui o lucro, eu quebro as ações. Se eu estou falindo, eu quebro as ações. Se eu quebro as ações, eu quebro o banco que vive dessa especulação. Se eu quebro o banco, eu não tenho mais empréstimo, eu não tenho capital de giro, eu volto a falir. E isso tudo gera o aumento e cada vez mais o aumento de desemprego. Essa foi a crise de 29, causada principalmente pela superprodução. O estilo de vida americano não possibilitou que eles vissem que eles tinham que diminuir. Então, o orgulho, a necessidade de ser tão importante, ou mesmo o fato de que eles estavam ganhando muito dinheiro, não fez com que eles olhassem que era melhor desacelerar, mas fez com que eles queressem cada vez mais. É aí que entra um novo governante que vai trazer um pacote contra a crise, New Deal. Basicamente, o New Deal ele vem para ir contra o liberalismo. Então, é um pacote criado pelo Franklin Roosevelt, eleito em 1933 e ficou até 1945 no poder dos Estados Unidos. E o pacote que ele traz para tentar reverter a crise, ele vai contra o liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo é a política de não intervenção do Estado na economia, que foi muito adotada nos anos felizes. O que significa isso? Quando a gente vai lá para a Idade Moderna, para o finzinho da Idade Moderna, quando a gente estuda o Antigo Regime, a gente vê diversos pensadores, filósofos e até o economista Adam Smith falando que é necessário acabar com o mercantilismo, que é a intervenção direta do Estado na economia. Então você vem trazendo a ideia do liberalismo, que é a liberdade total na economia, é o não ter nenhum tipo de intervenção do Estado na economia. E foi assim nos anos 20, nos anos felizes. E a ideia e o pensamento do Roosevelt é justamente de que se não houvesse esse liberalismo, onde o Estado não tivesse nenhum tipo de intervenção, se houvesse a possibilidade de uma intervenção seguida pelas instituições cabíveis, Senado e tudo mais, eles teriam feito algo antes que se chegasse no período de superprodução, antes que acontecesse a crise de 29. Então, a ideia principal é romper com esse liberalismo e voltar com uma ideia de que uma intervenção do Estado muitas vezes se faz necessária. Como que vai funcionar esse plano econômico? Ele vai, primeiro, investir no Estado, então
construindo, né? Então, construindo estradas, barragens, pontes, então investindo em construção. Essa construção, esse processo de construção civil vai gerar criação de emprego. Essa criação de emprego vai gerar o aumento de consumo, na verdade, aumento do rendimento e a retomada do consumo. Aumentando o consumo, eu posso aumentar a produção e eu também aumento a contribuição de impostos, o que aumenta a receita do Estado, o que possibilita que ele continue fazendo novas obras e continue dando mais emprego, e continue aumentando o rendimento, e continue aumentando o consumo e aumentando a produção, e dessa maneira, neste ciclo, ele conseguiria voltar a ter o equilíbrio e tirar a crise trazida pela superprodução de 1929. O Roosevelt vai trabalhar também em 3 frentes, principalmente, na verdade: leis de mercado, iniciativa privada e intervenção do Estado. Então, as leis de mercado vão falar de regras para que não haja outra crise de 29, então que a bolsa não quebre dessa maneira. Então, ele vai colocar algumas leis mais rígidas na bolsa de valores para defender a bolsa de valores disso. Ele vai permitir incentivar a iniciativa privada, então novos empreendimentos, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele vai estar de olho e, se preciso, vai intervir com o Estado justamente para que não haja uma crise novamente. Dentre todos esse cenário que eu já apresentei, né, e o ciclo da ideia central desse pacote econômico, a gente tem algumas outras ações, como estabilização dos preços, empréstimos, as obras públicas eu já falei, o salário-desemprego, a relação preço-produção, né, não produzir demais para não baixar o preço, salários e jornadas de trabalho definidos. Então, eu vou ter algumas regras trabalhistas e, ao mesmo tempo, muitas questões para que incentive a volta do consumo. Isso é muito louco até hoje nos Estados Unidos. No atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro, com tantas coisas para se fazer, o Bush liberou um cheque de $1.000 ou $2.000, eu não me recordo agora qual o valor exato, para todas as pessoas ali de Manhattan, para que elas não deixassem de comprar e não gerasse uma crise enorme. Então, é uma sociedade, assim como qualquer capitalista, mas ali eu acho que a grande simbologia e a grande representação do capitalismo, porque vê no seu consumismo o que é básico e primordial para se manter vivo. Logo, o resultado disso tudo foi que Roosevelt até controlou relativamente essa crise. Ele não conseguiu atingir todos os objetivos que ele queria, mas ele conseguiu minimamente controlar a crise e começar a estagnação. Bom, o que nós vamos ver a semana que vem? Como esse cenário e o cenário também do pós-guerra na Europa possibilitou o surgimento de governos totalitários. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.